Fala pessoal, queridos membros do canal Daniel Lopes, é um prazer imenso poder ter esse espaço privilegiado de diálogo com vocês. E hoje, pessoal, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre um conceito que nos ajuda a entender um pouquinho do que está acontecendo por trás de toda essa novidade que a gente vê aqui no Brasil, tá? Muito tempo atrás, eu estava assistindo na internet uma palestra de um professor de sociologia da Universidade Warwick, que é o professor Steve Fuller. Steve Fuller, ele é um sociólogo que tem muitos livros publicados na área de sociologia, na área de filosofia, mas muito também na área de alguns livros, alguns conceitos na área de comunicação, né? E a gente pensando um pouquinho sobre jornalismo e tal, e o que ele tem uma palestra sobre epistemologia do jornalismo, ou seja, a teoria do conhecimento jornalístico, e ele vai falar sobre, ele faz uma comparação com o teatro, porque o teatro contemporâneo, ou seja, o teatro hoje, ele quebrou com alguns paradigmas do teatro moderno. Um dos paradigmas do teatro moderno era a não interação dos atores no palco com o público, ou seja, esse negócio era tão sagrado no teatro que existia o conceito de quarta parede do teatro. O que significa a quarta parede? O palco do teatro, ele tem o chão, ele tem o teto, né? E ele tem as paredes, as duas paredes laterais e a parede do fundo. Mas é claro que a frente do palco não tem uma parede, tá? Então as paredes que tem no palco seriam as duas laterais e a parede do fundo. Só que como os atores não interagiam com a plateia, é como se houvesse uma quarta parede na frente que impedisse os atores de interagir com a plateia. E aí, alguns diretores de teatro, que depois esse nome mudou de diretor para encenador, alguns encenadores, se a gente puder dizer assim, eles começaram com essa ideia de quebrar a quarta parede e começar a interagir com a plateia. E aí isso criou toda uma nova dinâmica ali do teatro, né? Mais ou menos foi isso que aconteceu com o jornalismo. Por quê? O jornalismo, ele só mandava notícias para as pessoas, eles não ouviam muito, tá? E aí o que aconteceu? Eles começaram a querer investir mais nessa interação. Então tinha aquelas cartas do leitor, o leitor mandava uma carta e eventualmente uma carta ou outra era publicada, passava por uma seleção, é claro. Mas aí o que aconteceu? O jornalismo migrou para o universo online e os leitores começaram a conseguir comentar essas notícias que eles estavam vendo. E aí a coisa ficou meio complicada, porque é claro que os meios de comunicação não ouviam só aquilo que eles queriam, ouviam muitas críticas também. Só que aí chega um momento que você está escrevendo ali o seu comentário na notícia e você vê que, primeiro, eles não estão nem aí para o que você está falando, segundo, você percebe que você poderia usar a sua própria plataforma de comunicação. E aí começou a surgir a ideia de redes sociais. Começou primeiro com aquele conceito de vlogs ou fotologs, né? O Terra lançou muitos anos atrás o Terra Fotolog, que você colocava uma foto e fazia um texto, fazia um comentário. Depois surgiu a ideia de blog, que era como se você tivesse o seu próprio canal de comunicação. Depois, é claro, veio o YouTube, veio o Facebook, veio antes deles, é claro, o Orkut, por aí vai. E o que aconteceu? Não só a quarta parede foi quebrada e a mídia interagia com o público, mas o público começou a criar a sua própria notícia e fazer a sua própria interpretação do que estava acontecendo. Aí o angu desandou geral, porque o monopólio da fala saiu da grande mídia, dos grandes meios de comunicação, e passou para as pessoas comuns, entre aspas. E é esse o grande problema de hoje, o problema da participação, o problema da interação, porque nessa de querer deixar o público participar, o público participou tanto que talvez hoje as mídias alternativas de comunicação, como os YouTubers aqui, os canais ali alternativos, estão tirando ali o poder da grande mídia de comunicar, estão tendo um protagonismo nessa maneira de comunicar. Por quê? Você vê canais grandes aí que os vídeos têm milhões de visualizações, interagem com milhões de pessoas, tem os comentários e tal. Às vezes, canais do YouTube estão tendo mais expressões do que
programas televisivos. Sabe o que significa isso? Significa uma revolução. Foi através dessa estrutura que Jair Bolsonaro foi eleito e será através dessa mesma dinâmica nova, de novos caminhos de comunicação, com a quebra dessa quarta parede dentro do funcionamento do jornalismo e do fluxo da informação, será dessa forma também que nós vamos garantir, nós garantimos a eleição de Bolsonaro, agora nós vamos garantir a efetivação das reformas que nós colocamos o Bolsonaro no poder para fazer. Agora a gente vai ajudá-lo a fazer as reformas que o Brasil precisa, não só para sair do buraco dos 4 trilhões de dívida, mas para também trilhar a rota das potências mundiais. Estão entendendo o que está acontecendo? O que eu quero dizer para vocês, resumindo? A gente colocou o Bolsonaro lá por meio dessa interação das redes sociais e pelo mesmo mecanismo a gente vai fazer com que o Bolsonaro permaneça no poder, sobreviva a todas as sabotagens e consiga aprovar as reformas tão urgentes e importantes para a continuidade da vida no Brasil. Tá certo? Prestem atenção nisso, reflitam sobre essa ideia da quebra da quarta parede e da sua função nesse teatro da notícia e nesse drama da política brasileira. Tá bom, galera? Forte abraço a vocês, boa semana. A gente se vê aí com mais vídeos exclusivos para vocês. Um abraço, galera. Valeu!